Olá, tudo bem? Vamos a mais uma contextualização dos escritos bíblicos de uma forma simples, pontual, sem muito arrodeio. E o tema deste vídeo, conheça isto e não se preocupe mais com o dia de amanhã. É isso mesmo, eu vou fazer uma leitura pegando escritos do livro histórico de Mateus, ditos este por Yeshua, Yahshua, Jesus de Nazaré nos dias de sua carne. Palavras essas dirigidas aos israelitas, aos perdidos da casa de Israel. Afinal de contas, Jesus de Nazaré veio para os perdidos da casa de Israel. Mateus 10, 5 e 6 e Mateus capítulo 15, versículo 24. Conheça isso e não se preocupe mais com o dia de amanhã. Eu te convido a ler livro histórico de Mateus, capítulo 6, versículo do 25 ao 34. Estou utilizando o texto da NVI. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês pode... por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? 28. Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. 29. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos, os gentios, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Olha o que Yeshua disse aos judeus. E quando Jesus disse isso, o Pai Celestial estava no terceiro céu. Uma figura de linguagem, porque ele sendo onipotente, onisciente e onipresente, ele está em todos os lugares. Mas de uma forma figurativa, Yeshua estava falando aos seus seguidores, aos seus ouvintes, que Deus estava no terceiro céu, no reino celestial. Então, olha, se naqueles dias ele já falou para não se preocupar com o dia de amanhã, estando Deus no terceiro céu, imagine então, quem nasceu depois do ano 70 DC, quando ocorreu a parousia, quando ocorreu a justiça de Deus, quando ocorreu o juízo de Deus. Claro, a religião não acredita, a religião fica falando que Jesus ainda vai voltar. A religião fala que o juízo final ainda vai acontecer. A religião fala que tem purgatório. A religião fala que inferno é lago de fogo, onde as pessoas vão ficar queimando e grunhindo a vida toda, depois que morre tudo. É assim a religião. Religião é religião. Mas hoje você vê, a gente lendo, a gente que acredita na escatologia consumada, a gente que acredita na parousia, a gente que acredita que Jesus já voltou e julgou os israelitas, a gente acredita que o livro de Gênesis e Apocalipse é um livro de história. Nós que não nos consideramos como pregadores de graça coisíssima nenhuma, nós que não nos consideramos como ministro do evangelho coisíssima nenhuma, nós somos contadores das histórias bíblicas já consumadas. Assim eu me considero um contador de história já consumada, porque a Bíblia, os 66 livros, são livros de história. Depois do juízo do ano 70, não tem mais nada escrito. Por que não tem mais nada escrito? Porque não precisa mais ninguém ensinar ninguém. Hebreus 8, 10 e 11, Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 35. É Deus em todos, é Deus quem nos ensina. Não precisa mais de nada escrito. Olha, você tem que procurar aqui o manual para você ter uma vida aqui. Não, está na Bíblia. E findou quando? No livro do Apocalipse. Acabou, não tem mais nada. Então, quando a gente fala de Jesus, de Paulo, de Isaías, de Salmo, nada mais nós estamos contando uma história, lendo uma história. Essa história, para quem crê, para quem tem fé,
que acredita nos escritos, então sabe que Deus não está mais no terceiro céu, que Deus, que é o Espírito, que é o Senhor, está em nosso espírito. Ele sabe que o juízo já foi consumado. Mas o religioso, ele precisa dos escritos bíblicos porque ele não acredita. Ele não acredita no escrito, ele não acredita nas profecias, ele acredita em um líder, ele acredita no estudo de um teólogo. Não posso, como que eu... Não posso, está escrito, e o meu líder lá falou que isso ainda vai acontecer, ainda vai ter o arrebatamento, porque Paulo disse, só que eles não respeitam. Paulo falou aquilo antes do ano 70, porque Paulo falou, e nós os que estivermos vivos. Paulo achou, tinha uma hipótese que ele achava que estaria vivo na volta de Jesus, mas ele morreu antes, ele foi decapitado antes. Então, a religião, ela não respeita as épocas, ela não respeita as fases dos escritos, e mistura Lé com Cré. E assim, são seus seguidores, são seus fiéis. Mas nós que acreditamos que tudo se consumou, então nós somos um contador de história. Em vez de ficar aqui contando piada, contando mentira, anedota, não, eu faço questão, eu tenho o prazer de contar a história da Bíblia. Contar e mostrar que tudo já se consumou. E isso daqui, hoje, com o entendimento escatológico que nós temos, nós sabemos que isso daqui, Yeshua estava falando aos judeus para não se preocupar, comparando o quê? Que as pessoas é mais importante para Deus do que as aves, do que a tartaruga, do que o rinoceronte, do que um elefante, do que uma cobra. E você vê, e Deus não deixa faltar nada para eles. E se não deixa para eles que são menos importantes, são importantes para Deus, mas são menos importantes, assim disse Jesus, do que os seres humanos, seres racionais. Então, imagina as coisas boas que ele faz para nós. Faz o quê? Sem a gente pedir. Naqueles dias ele estava falando que já fazia sem fazer. Bastava buscar o reino de Deus, porque o reino de Deus, naqueles dias, não tinha sido estabelecido. Porque no versículo 33 ele falou assim, ó, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Isso aconteceu antes, porque Jesus de Nazaré pregava o quê? A vinda do reino de Deus. Paulo pregava o quê? A vinda do reino de Deus. E nós estamos no reino de Deus. A nossa carne não, porque a nossa carne pertence à natureza carnal, mas o nosso espírito, nós estamos com a nossa mente de Cristo, nós estamos no reino de Deus. Nós temos que viver assim, por fé, crendo que nós estamos. Aqueles busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Então nós somos privilegiados. Nós não precisamos buscar em lugar nenhum, porque ele já está em nós. Eu vou te mostrar. O reino de Deus está em nós. Então, quando nós temos esse entendimento escatológico, essa leitura de Mateus 6, do 25 ao 34, fica limpo, fica transparente. A conta fecha. O quebra-cabeça, ele é formado. O quebra-cabeça é montado perfeitamente, sem faltar nenhuma pecinha. Mas, para um futurista, isso daqui não fecha. Para um religioso, esses escritos aqui não fecham. Por quê? Eles falam, não, nós temos que orar, porque tem que buscar promessa, nós temos que buscar promessa, nós temos que alcançar promessa, nós temos que buscar Deus, buscar o Espírito Santo, buscar salvação, nós temos que buscar. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Tá vendo? Jesus falou aqui, que nós temos que buscar o reino, por quê? Porque vem essas tribulações, vem essas coisas para cima de nós. Claro que vem. Todo ser carnal, ele sofre tribulação, aflição, preocupação. E quanto mais ele busca riqueza, mais ele sofre. Quando ele busca mais status, mais ele sofre. Quanto ele procura mais agradar a sua carne, mais ele sofre. Então você vê, isso daqui, busquem em primeiro lugar, teve uma época para fazer isso. Teve uma época, e a época foi a época dele. Isso ele falou antes do sacrifício da cruz. Depois se vem para Paulo falou antes do juízo do ano 70. Eu estou lendo, falando, passando o entendimento, contando uma história para você, quase 2000 anos depois disso daqui. Eu estou contando a história. Quase 2000 anos. Porque se ele falou isso aqui no ano 30, nós estamos em 2022, então ainda falta 8 anos para completar 2000 anos. Se ele falou isso no ano 33, ainda falta 7 anos. Não, se ele falou isso no ano 30, nós estamos no ano 2022, falta 8 anos. Se ele falou isso aqui no ano 33, falta 11 anos.
ainda. É isso? Para completar 2022 para 33, falta 11 anos. Então, esta situação. Então, você tem, não mais que buscar o primeiro, buscar, pois, o reino de Deus, porque o reino de Deus está em você. Você crendo nisso, você conhecendo isso, então, a sua preocupação vai ser deixar de lado. Por que eu vou me preocupar se o meu Criador está em mim? Se ele sabe de todas as coisas que eu preciso? Se ele sabe da roupa que eu preciso, se ele sabe do automóvel que eu preciso, se ele sabe do conforto que eu preciso, se ele sabe da cura que eu preciso, se ele sabe da libertação que eu preciso, que meu filho precisa, se ele sabe da harmonia que eu preciso em meu lar. Ué, ele sabe todas as coisas porque ele está aqui. A religião não sabe disso. A teologia não conhece isso. A teologia ora Pai Nosso que está no céu. Um religioso Pai Nosso que está no céu. Mas nós temos o caminho, o endereço que está escrito, veja. Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 3. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, será o seu Deus. Veja esses dois versículos aqui. Jesus de Nazaré não alcançou isso daqui. Paulo não alcançou isso daqui. Por isso que a Bíblia nós temos que ler, ser um contador de histórias, respeitando as épocas, respeitando as fases, respeitando o prazo. Em Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Então aqui ele estava falando aos judeus. Busquem primeiro isso, esqueça que as outras coisas vão vir. Aqui não, depois do juízo do ano 70, é ele em nós. Então se ele está em nós, por que vou me preocupar com o dia de amanhã? Por que eu vou me preocupar se quando chegar 10, 11 horas, meia-noite, o sono vai embora, vai vir insônia? Por que eu vou me preocupar com isso? Por que eu vou me preocupar se eu estou com um parente meu, um próximo, uma pessoa que eu amo, que eu admiro, que está num leito de hospital? Por que eu vou me preocupar com isso? Por que eu vou me preocupar se meu filho está na droga, minha filha na prostituição? Se quem pode me acudir está em mim? Por que eu vou perder a noite, pensar até em suicídio? Por causa de uma dívida impagável que eu tenho, que eu fiz outrora sem juízo, mas hoje eu estou sabendo que o tabernáculo de Deus está em mim. Por que eu vou me preocupar? Não, mas o agiota vai te matar. Eu vou me preocupar? Não. Quem me fez, quem me ama, está em mim. Ei, eu vou apenas confessar ele. Eu vou apenas viver ele em mim. Eu vou apenas mostrar ao meu próximo que ele está em mim e está no próximo. Eu vou parar de ser um religioso, eu vou parar de ser um idólatra, eu vou parar de ser um incrédulo, eu vou parar de ser um cão guloso, eu vou parar de frequentar esses alçapões, porque lá não tem Deus, não. Eles se preocupam lá com o dia de amanhã, porque lá não tem Deus. Mas eu estou conhecendo agora nesse vídeo isso daqui. Eu estou conseguindo entender, entender a fase, a época. Eu entendo a diferença entre Mateus 6,33 para Apocalipse 21 e 3. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. É assim que é, meu irmão, é assim que é, minha irmã. Não se preocupe com o dia, nem de hoje, quanto mais amanhã. Durma em paz. Você até aqui, você chegou sem conhecer isso. Você até aqui, você chegou achando que Deus estava no terceiro céu, achando que tinha que orar Pai Nosso que está em nós, Pai Nosso que está no céu. Mas hoje você sabe a diferença. Pai Nosso que está em nós, santificado já foi no nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino e já foi feita a tua vontade. O reino eu não vou buscar não, porque ele está em mim. O reino de Deus está em mim, e se ele está em mim, as provisões do Pai virão sobre mim. Basta eu andar nos passos do Pai. Não vem você ficar com um copo de cachaça achando, não, agora que eu estou sabendo disso aqui, agora eu vou beber, vou fumar, vou bagunçar, porque amanhã vai vir a provisão de... Vai, amanhã vai vir a disciplina no seu lombo. Você não toma juízo, não. Agora é mais importante ainda você respeitar quem está em você. Você idolatrar quem está no seu espírito. Você mostrar soberania a ele. Você demonstrar o seu amor, louvor, glória a ele. Agora é muito mais importante que isso. Fumava, não fume mais. Bebia, não beba mais. Prostituía, não prostitui mais. Usava droga, não usa mais. Peça a ele que você não quer mais isso. Não, eu não quero mais, meu pai. Eu quero o Senhor, eu quero honrar o Senhor, eu quero respeitar o Senhor, eu quero idolatrar o Senhor. Eu não quero nada dessa natureza carnal me atrapalhando. E aos poucos ele vai tirando de você. Não precisa fazer promessa, não precisa tomar suco de
nicotina, que nem eu fiz há muitos anos atrás, achando, e nunca parei de fumar por causa disso. Um belo dia, acordei fumando, fumei o último cigarro que tinha, meio-dia, fui para a cidade, já se fazem lá quase, acho que 5 anos que eu larguei. Larguei não, tirou de mim, não tomei remédio, não fiz promessa, não fiz jejum, não fiz... Desde os meus 15 para 16 anos que fumo, hoje eu tenho 55, há uns 5 anos mais ou menos, foi assim que eu larguei esse vício. Não fiz força, não comprei remédio, não gastei um centavo com nada. Fumava quase 2 maços por dia. Era um em cima do outro, já acabou. Ei, acabou. Não teve aquele abstinência de 7 dias, de uma semana, de 21 dias. Claro que não. Claro que não. Não precisei tomar água para ficar enganando, não precisei chupar bala para ficar enganando o sabor. Ele tirou. É ele que faz todas as coisas. Assim é? Então, eu vou parar por aqui. Assim seja, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, dê um joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, conheça isto e não se preocupe mais com o dia de amanhã. Isto é o que? É Deus em nós, é o tabernáculo de Deus em nós. Nos dias que Jesus falou, não tinha. Nos dias que Paulo falou, ele ainda não tinha estabelecido o tabernáculo dele, mas nós estamos, ele está em nosso espírito. Viva isso e deixe as preocupações de lado. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino, e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até a próxima, se assim o papai espiritual permitir. Tchau, tchau.